Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Texto Inspira. Hoje, né, Gerson, temos uma visita ilustre aqui, mas pela primeira vez estamos trazendo um empresário do setor de confecções com uma experiência de muitos anos e vai contar a história dele para nós, né? E é o primeiro confeccionista que está aqui, né? Então, eu acho que isso para o nosso público é um grande avanço da nossa trajetória, né? Acho que sim, né, Alex? Assim como nós que sempre nos inspiramos com todas as histórias que aqui são contadas, né? Acredito que cada um também de vocês consiga estar se inspirando com as histórias contadas. E esse é o objetivo do Texto Inspira, é trazer informação, trazer história, conversar um pouco, né? E aí a gente ir discutindo esses temas aqui no nosso bate-papo. Mas quem que é o nosso convidado, então? É que até nessas histórias, elas trazem insights, né? Então a gente vai hoje usufruir dos insights do nosso Itamar Campestrini, hoje na Cotton Star, né? Que é a sua confecção. Conta um pouquinho pra gente, Itamar, como é que você está? Antes de mais nada, seja bem-vindo ao Texto Inspira. Muito obrigado aí, Alex e Gerson, pelo convite. Vamos começar a contar um pouco da minha história aí, desde que começamos a vida aí, né? O dia que o bichinho do têxtil te picou. O bichinho do têxtil, a cachaça boa, né? E, novamente, para você, uma história sensacional de Itamar, né? Que vocês vão ver essa história acontecendo. Ele transforma o segmento em que ele atua. E hoje ele é empresário, sócio junto, né, com o Osni e que dirige, né, a maior empresa, né, do setor têxtil e moda para esse segmento. É a maior empresa do Brasil, né, Itamar? Sim. É mais ou menos essa história. Né? Hoje em Private Label você tem uma maior empresa, é isso? Maior empresa do Brasil hoje. Oh, que show, parabéns. É uma responsabilidade, né? Mas o Itamar, onde é que tudo começou, cara? Então, Itamar nasceu em Rio dos Cedros, cidade próxima de Timbó, aqui da região, né? O pessoal aqui chama de Rio do Cedro. Rio do Cedro. Lá que começou tudo, meu pai comerciante, então com 5 irmãos, um supermercado, então já veio dos avós isso, então já começou aí com uma veia empreendedora desde criança já. Então a gente começou a trabalhar muito cedo, né? Eu acho que de 8 anos, 9 anos de idade, 10 anos a gente já estava no supermercado, no comércio, ajudando, participando, e fomos crescendo nesse ambiente, né? Com ele, com meu pai sendo um dos sócios, com os irmãos, e sempre estando junto, aprendendo. Parece que a gente acaba não percebendo, né? Que você está no dia a dia e só em você estar ouvindo o que eles estão fazendo ou vendo como é que está sendo feito, tu acaba aprendendo e levando isso para a vida, né? Então foi um início aí de bastante batalha, eles também batalharam bastante. Supermercado sempre muita organização, né? Atendimento aos clientes, né? Sim, sempre assim, a gente, para ter uma ideia, eu era o responsável para levar o lixo embora, então isso foi minha primeira atividade, eu tinha que deixar limpo toda a questão do mercado, a questão dos resíduos, essas coisas a gente tinha que... Então eu era responsável já com 10 anos de idade. Me lembro que quando eu ia para o colégio, quando terminava a aula, meus amigos iam jogar futebol e eu tinha que primeiro fazer o serviço do mercado para depois ir poder jogar futebol com meus amigos. E ali eu já exercia um pouco de liderança, que como eu fazia com que eles vinham me ajudar a fazer o serviço para terminar mais rápido, para poder jogar o futebol. É a história da colaboração. Ele buscava os aliados para poder chegar no objetivo mais rápido. Sim. Que bacana. É bem legal, porque depois você vai ver que a gente descobre isso nas nossas histórias, algumas coisas que a gente hoje chama, por exemplo, cultura da empresa, né? Uhum.
a gente percebe que a gente traz a cultura, mas a gente não chamava de cultura. Então, isso que você falou, sim, era liderança, e você fazia, envolvia a sua equipe, seu time, para conquistar os seus objetivos e metas, né? De uma maneira mais rápida, muito legal. É isso aí. E depois fomos assim, evoluindo ali, aprendendo outras coisas. Aí fui ser repositor, que eu fazia a reposição das mercadorias, fazia a questão de preço. Isso na época da inflação ainda, né? Isso. Então, tinha momentos que tu trocava o preço 3 vezes no dia, porque de manhã era um preço, ao meio-dia era outro, e de noite, no dia seguinte, já era outro. Então, era uma dinâmica muito... Aí a equipe tinha que ser boa, viu? Tinha que ser boa. E aí foi passando e acabei me formando em técnico de contabilidade, que era o curso do 2º grau que tinha na cidade. Uma cidade pequena na época, aí, hoje ainda não é uma cidade grande, deve ter uns 12 mil habitantes no máximo. Então, na época, não tinha 5 mil habitantes. As oportunidades de emprego, essas coisas, eram muito limitadas, porque não tinha. Então, a maioria dos jovens saíam para outras cidades maiores. E quando eu terminei o meu 2º grau formado, eu fui prestar vestibular. Então, a faculdade que tinha era Blumenau AFURB, então acabei optando por fazer administração de empresas. Então, quando que eu passei na faculdade, eu já vim morar em Blumenau. Então, meu pai, ele preferiu que a gente ficasse aqui, porque se deslocar todo dia era bastante difícil. Condução de ônibus demorava muito tempo. Bom, se hoje demora, imagina naquela época, né? Então, ficava durante a semana aqui, então estudava de segunda a sexta-feira, e acabou que eu arrumei um emprego num banco, então sempre gostei de finanças, matemática, então era o que eu me dava muito bem, então acabei vindo para Blumenau, fazendo a faculdade, e fazendo administração de empresa e trabalhando num banco. Então, no banco eu comecei em crédito e cobrança, então eu tinha 17 anos. Então, aí a gente já tinha que fazer a liberação, analisar crédito. Então, é um aprendizado aí que vem. Eu sei que depois de 6 meses eu acabei aí virando gerente não da agência, mas a agência ela tinha uma mercado de capitais, onde que eu operava em bolsa, com a Bolsa do Extremo Sul, de Porto Alegre. Então, a gente tinha um contato com o cliente, que ele vinha fazer as aplicações, comprava ação, vendia ação no dia a dia. Então, foi uma experiência muito bacana aí que eu consegui adquirir nesse banco aí para iniciar a minha carreira ali na parte financeira. Mas, cara, eu vejo uma coisa que acontece com uma certa frequência aqui. As pessoas que já passaram nesse teu lugar, inclusive eu quando estive aí, ou o Gerson quando esteve aí, a gente começa a ver como a oportunidade de passar por diversos setores da economia de uma maneira geral, porque, por exemplo, você vê, eu passei por vários setores dentro de uma empresa têxtil, mas foi uma oportunidade, até na faxina eu trabalhei na época. Então assim, você daqui a pouco estava lá no mercado, conhecendo a dinâmica de mercado, ali eu vi uma questão de relacionamento, que lá na frente, lá atrás, se você pensar, os mestres do relacionamento eram o dono do mercadinho. Porque os caras tinham a obrigação de conhecer a comunidade e toda a relação. Depois você trabalhou numa época da inflação, ou seja, economicamente, fez curso de contabilidade, que é um negócio que vai te ajudar lá na frente na parte de custos, eu tenho certeza. Vai para o setor financeiro e depois vai operar no setor de mercado financeiro de day trade, vamos dizer assim, ou no mercado dia a dia, que te dá uma dinâmica de negociação e rapidez, velocidade e análise muito importante. Então, eu percebo, assim como em outras conversas que a gente teve aqui, né, Gerson, a oportunidade de passar por diversos setores e aprender muito nisso, né, sim, Itamar? Sim. Foi isso a tua história, pelo que eu estou entendendo. Foi, sim. E aí, continuando aí a faculdade, aparecem várias oportunidades, porque aí você começa a fazer teu network, você conhece um monte de pessoas, conhece empresários, que tu acaba estudando, fazendo algumas matérias junto, então tu acaba tendo um relacionamento aí muito grande na faculdade. E eu estava ainda no banco, fazendo faculdade, e aí um empresário me convidou para ir trabalhar com ele no ramo de confecção. Então ele tinha marca própria, tinha uma empresa, e me convidou.
E o que ele me ofereceu naquele momento não era uma coisa que eu... será que é isso mesmo que eu vou querer? Não. Ele me ofereceu para ser apontador de produção. Eu tinha que anotar a produção das costureiras. Então, eu tinha uma fichinha, tinha que ir lá, contar e anotar. Isso era o meu... Eu pensei, mas será que é isso que eu quero? Gosto de finanças e tal. E acabei indo, sabe por quê? Porque a proposta foi muito boa financeiramente. Muito boa. Valia a pena, ir lá apontar a produção. E naquele momento eu precisava desse apoio financeiro. E eu disse, eu vou. E acabei começando ali em 87. Foi o meu primeiro contato que eu tive com o setor têxtil. Então, se eu não me engano, fiquei lá mais ou menos uns 2 anos e vai aprendendo, E acabei que foi em 88, eu me formei na faculdade. E aí meu pai começou a fazer aquelas cobranças. Tá, mas o que tu vai fazer? Você não vem tocar o meu negócio? E o que tu estás pensando? Disse, pai, é complicado porque você tem 5 irmãos, né? São 5 sócios contigo. E aí daqui a pouco começa a chegar. Agora está chegando o Itamar. Chega os irmãos do Itamar. Daqui a pouco chega os filhos dos tios. Como é que vamos se acomodar todo mundo? E insistiu que eu acabei cedendo. Disse, tá bom, eu vou. Aí voltei para Rio dos Cedros. E em Rio dos Cedros, então a gente começou, e meio que eu já fui com uma proposta para eles, eu vou, mas eu quero abrir uma confecção. Eu falei para eles isso depois aí, acho que foi aberto em 89, por aí, fazer camiseta. Então, era uma coisa assim que a gente via o pessoal que fazia, puta, não é um negócio difícil, já tinha tido um contato com o têxtil e fazia camisetas estampadas. Aí botava representante, mas era um negócio pequeno. E ali começou esse segundo, vamos dizer, contato assim com o têxtil. Mas é a primeira vez que você empreendia. Vamos dizer... a gente valoriza muito aqui nas conversas o intraempreendedorismo, né? Que é aquele negócio que você vai atuar dando sempre o melhor de si para conquistar o teu espaço, porque mesmo estando dentro de uma empresa, você está evoluindo a sua carreira e para isso precisa ser empreendedor. Sim. Mas esse é o seu primeiro empreendimento onde você tinha que lidar com o todo, né? Tinha que administrar tudo. Então, aí também... Eu sei que foi por um período aí de uns 2 anos, o negócio não engrenou do jeito que queriam. Eu era o filho de um dos sócios, então o investimento todo era feito pela sociedade do supermercado. Acabou que a gente acabou analisando que não valeria mais a pena, acabou a gente encerrando as atividades e aí... Ou seja, era algo em paralelo ao supermercado? Supermercado. Então, eu não trabalhava no supermercado. Uhum. Eu gerenciava essa confecção. E depois, então, que fechou a confecção, eu fui para o mercado. E aí, fiquei mais um tempo no mercado. E também aquela dificuldade de você... a gente aprendeu muita coisa na faculdade. A gente queria colocar em prática, mas aí os tios, o pai, puta, como é isso aqui? É meio arriscado, não vamos fazer. Então, sempre existia um bloqueio que você não podia botar em prática o que você tinha aprendido. E foi indo que se tornou um negócio assim, puta, não é isso que eu estou querendo. Aí eu falei para o meu pai, eu vou sair, eu vou procurar alguma coisa nova, vou trabalhar. E ele ficou meio resistente e tal. Chegou um momento que ele disse, filho, vai, procura um emprego, se tu arrumar um emprego aí que for interessante e tal, você segue a vida. Então, eu ainda morava em Rio dos Cedros, morava com ele, e surgiu teve uma época lá em 1992, teve uma enchente muito grande em Rio dos Cedros, então o mercado, ele pegou mais de 2 metros de água dentro, então deu um prejuízo muito grande. Todos, como eles tinham um bom relacionamento com todos os fornecedores, todo mundo apoiou, todo mundo ajudou como pôde. Teve gente que deu mercadoria, teve gente que deu prazo, então eles conseguiram se recuperar. E nesse momento veio uma proposta para trabalhar na área financeira. Então eu já tinha feito 2 pós-graduação em finanças, então eu fiz uma pelo INPG, fiz uma outra
pela Getúlio Vargas, pela GV, então isso que foi a grande diferença aí na parte de finanças, como eu gostava muito disso. E eu recebi uma proposta para ser supervisor financeiro numa empresa de confecção. Deixa eu só fazer agora de novo uma pausa, porque é inevitável história, ir fazendo esses paralelos, porque dos pontos que a gente reforça muito aqui no Texto Inspira é a preparação, é a capacitação, é você estar preparado para estar na hora certa, com o conhecimento correto para poder ascender. Então, olha, veja, nesse momento, mesmo insatisfeito com a tua... Insatisfeito não, se sentindo desconfortável com a tua posição no supermercado, você estava lá se preparando para que chegasse um momento em que você tivesse a oportunidade. Então, para você que está ali fazendo a tua carreira, construindo ou querendo empreender, veja como se capacitar é importante. Você tem que buscar conhecimento, tem que se colocar na posição de estar pronto para chegar num novo patamar, né? Sim, sim. Segue que tá bom. E aí agora volta para o mundo têxtil. Têxtil, mas na área financeira não pouco contato com produção, mas muito com comercial, muito com financeiro, porque a liberação de crédito quem tinha que fazer era a equipe financeira, então nós é que tínhamos que liberar o crédito para o cliente. E também são coisas assim que quando eu recebi a proposta para trabalhar nessa empresa, também foi coisa assim de o cara me pagar 3, 4 vezes do que eu ganhava no mercado. Então, quando eu fui falar com meu pai, disse, pai, eu recebi uma proposta, ele disse, nem pensa, filho, vai. Então, isso eu levei para a minha vida também, porque muitas vezes a gente acaba se deparando, né, em todos esses anos que a gente tem a confecção, vem pessoas que estão trabalhando com a gente e recebem propostas assim, o dobro, 3 vezes mais. Então, o que eu tenho aconselhado essas pessoas? Primeiro, a idade. Eu tenho 20 anos, tenho 35 anos. Cara, arrisca, não espera. Isso se não der certo, tu é um cara muito novo, tu vai dar a volta por cima. Quando que está aí com 50, 60, já é diferente o cara... Mas assim, quando a pessoa é mais nova, não tem porquê. Lógico, faz uma boa análise. Dentro dos recursos finitos, né, o tempo é um deles. Claro, né? claro. E quando a gente tem tempo ainda. Ajuda. Mas se jogar... E é uma experiência, né? E é uma experiência. Mesmo Sem que não dúvida. dê certo, é uma experiência você não ter esse medo de se jogar, de tentar novos horizontes. E eu acho que só assim a pessoa cresce, né? Eu acho que as oportunidades, elas aparecem e quem não tem medo tem que aproveitar. Então, eu acho que é um bom caminho aí para quem recebe essas propostas e fica em cima do muro. Será que vai dar? Não pensa, será que vai dar certo ou não vai? Vai dar certo. Vai. Começa a dar certo a hora que você fala, vai dar certo. Né? Sim. Então, olha só, aí depois que eu fui para essa confecção na parte financeira, então isso já era 92, foi até 95, 96, também na área financeira. Acabei saindo dessa empresa, indo para uma outra empresa também, no ramo têxtil, também na área financeira. Em paralelo a trabalhar, né, como gerente financeiro, supervisor financeiro, acabei que fui comprar uma empresa de calça social. Uau! Uma empresa de calça social em Rio dos Cedros. Isso é coragem, hein? É muita coragem. Muita coragem. É que a gente que conhece o segmento sabe que, por mais que aqui seja um polo, aqui é um polo de malharia. Sim. E até para você, que também, lá vem outro recadinho para os nossos... você tem que olhar a capacitação que você tem para ter mão de obra necessária para poder executar o teu projeto. Fazer os novos projetos são legais, existe possibilidade para tudo, mas você tem que olhar os seus recursos. Sim. Porque senão não tem como competir e ter produtividade e uma competitividade que atenda a capacidade para crescer. Né? Calça social. Calça social. Em Rio dos Cedros tinha uma fábrica de calça social, então tinha uma produção, uma empresa que ele produzia tudo. Acabou que ele queria vender,
acabamos comprando, eu e meu irmão de sócio, e durou também uns 2 anos, também não deu certo, então a gente insistia muito, a gente não desistia, mas chegou esse momento que isso já era 97, 98, que eu comecei a repensar a minha vida. Será que é isso mesmo que eu quero, ser empresário, empreender na vida? Eu vou ser funcionário, vou ser CLT, eu vou trabalhar minhas 8 horas por dia e de noite estou tranquilo, estou descansado, não preciso me incomodar final de semana. E fui com esse pensamento. Durou quanto tempo? Isso 3 dias? Não, durou um pouco mais. Durou um pouco mais. Aí já me mudei para Blumenau. Eu estava ainda em Rio de César, me mudei para Blumenau, porque como em Rio de César, Timbó, essa região, tinha pouca condição de você arrumar um bom emprego, então pensei, vou morar em Blumenau e vou ficar por aqui, que aqui eu acho que eu consigo arrumar um emprego melhor, oportunidades melhores. Viu, Itamar? Só para contextualizar, porque tem várias pessoas de fora que estão ouvindo ou assistindo, né? Nós estamos falando então do Vale do Itajaí, e são cidades próximas que o Itamar está comentando, Rio do Cedro, Timbó, próximas. 50 quilômetros, de Blumenau, né? Mas que atualmente ele leva 1 hora para chegar, imagino naquela época, sim, né? Então... Sim. E aí cheguei em Blumenau, trabalhava nessa empresa que eu tinha saído ali depois das calças, aí trabalhando na parte financeira. Aí eu troquei de emprego novamente, fui para a área financeira, já estava na área financeira, mas fui novamente ser gerente financeiro, e aí que eu conheci o meu sócio, o Osni, que nós morávamos em Blumenau e nós trabalhávamos em Pomerode, então ia 1 semana cada um de carro. Então, todo dia de manhã, uma semana ia eu de carro, uma semana ia ele, e a gente se revezava assim. E a gente ficava aí no trânsito, no mínimo, quase 2 horas por dia para ir e voltar. Só passar no trevo da 470. Mas tinha muito tempo para conversar. Tinha, né? E claro que aí eu contei toda a minha história para ele, tudo, e ele contou a história dele também. E todo dia que ele entrava, era 7 horas da manhã, ele me dizia, Itamar, vamos abrir um negócio. Eu dizia para ele, cara, eu não quero mais saber de abrir coisa nenhuma, eu não vou mais abrir nada. E todo dia ele falava, Itamar, vamos abrir um negócio. Todo dia. Aí um dia eu falei para ele assim, vamos combinar o seguinte, o dia que tu me trouxer uma empresa pronta, que eu saia faturando no dia seguinte, eu sou teu sócio. Então, depois daquele dia, ele não me falou mais nisso. Só que ele era contador, e ele tinha várias empresas no escritório dele, e ele ficou caçando, né? Alguma empresa. Ele não falou mais no assunto, mas ele ficou procurando. Procurando. E chegou um dia, ele disse, Itamar, eu arrumei a empresa. A empresa é assim, 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 ela tem 8 funcionários, ela atende Marisa, atende Pernambucana, faz esse tipo de produto, produz 20 mil peças por mês. Tá bom, disse, vamos dar uma olhada. Então começamos a analisar. A gente não tinha muito o que analisar, mas era mais um bate-papo com o dono da empresa. Para entender, né? O querendo saber o porquê que ele estava querendo, vender. Então, ele tinha arrumado uma namorada em São Paulo e ele queria ir para São Paulo, queria ficar por lá e queria vender a empresa. Então... São paixões. Acabamos que eu e os Nick conversamos e tal, e como é que a gente vai fazer e pagar? E aí fica aquela preocupação, né? Quanto é que nós precisava faturar por mês para poder menos pagar os custos da empresa, os funcionários e tudo mais. E ele fez a proposta, isso foi em 2002, assinamos o contrato dia 10 de maio de 2002, a empresa já era do ano 2000, e pagamos R$40 mil, R$20 mil cada um. Então, aí começou. Então, como eu estava na área têxtil, né? Na área, ele também, sempre onde nós trabalhávamos, então quando um saía, o outro levava o outro junto, um indicava o outro, e era assim que a gente fazia. Parceria já é de tempo. Já é de tempo,
E aí, o que a gente pensou no começo? Ele tinha o escritório de contabilidade, então você de vez nós sair os dois do emprego, você vai primeiro. Então ele ficou com o escritório e ficava cuidando da empresa durante o dia, e eu saía do meu serviço depois do expediente. Então quem era o talhador era eu. Então eu ajudava a infestar, eu fazia a talhação. Final de semana tinha que deixar as coisas talhadas e tudo mais, e depois de uns 3, 4 meses eu acabei saindo do meu emprego e fui empreender, que hoje é a nossa empresa que nós temos hoje, né, que de 2002 para cá foi um aprendizado. Quantas peças faziam 20 mil naquela época? 20 mil por mês. Hoje nós fizemos 100 mil por dia. Acho que ele deu um pequeno upgrade. E é uma história bem interessante, porque quando nós começamos a entender esse mercado, a gente conhecia um pouco a parte de marca, né? Que essas empresas que a gente trabalhou de confecção era marca própria, então a gente não tinha o convívio com private label, né? E quando a gente entrou nesse negócio, a gente ouvia muita reclamação do comprador, porque a gente começou a ouvir eles, fomos visitar e dizer, minha maior dor é o quê? Não entrega e qualidade. Essas são duas dores que nós temos. Então a gente conversava entre eu e os Osni, se for para entrar, nós temos que fazer diferente. Não dá para nós entrarmos para competir com os outros e continuar não entregando e não tendo qualidade. Então ali já começou a cultura nossa de fazer o quê? Comprou, data de entrega, tem que entregar. Mas perdemos para entregar segunda-feira, o pedido ficou pronto no sábado, não tem transportadora. Contrata um caminhão próprio, paga o frete para fazer a entrega na segunda-feira. Então a gente começou fazendo isso e começou a adquirir confiança com o comprador. E aí começou... Até deixa eu pegar o gancho, porque eu acho esses contextos assim fantásticos, né? Quando a gente vai lá, fui lá numa palestra de vendas, o cara vira para você e fala assim, treinando um novo vendedor, você tem que ter uma escuta ativa, que foi o que tu fez, né? Tu pegou lá, foi lá, imergiu no seu cliente, ouviu as dores dele, como você mesmo usou, e falou, o que eu preciso fazer é ser assim, para ganhar confiança, para ganhar mercado, para ganhar diferencial, né? O empreendedor também tem que ter toda essa visão, além do vendedor, além de todo mundo que está atendendo o cliente. Acho que isso, lembrando do supermercado, com certeza você deve ter ouvido muita escuta dentro de saber onde estava inserido, né, as pessoas. Mas voltando aqui... E então você começou a construir uma história e uma cultura diferente. Eu achei isso pontual, muito bacana, que é você entender o seu cliente. Hoje a gente tem uma palavra moderna que é o cliente-centric, né? Hoje você estava em 2002 com o cliente no centro da tua operação. E uma outra questão que até nós conversávamos ainda antes de começar o podcast, para o teu cliente, que é as grandes lojas, os grandes varejistas do Brasil, você é a produção. Para você, esses grandes varejistas são a sua área de vendas. Então, se vocês não tiverem um bom relacionamento e compreensão das dores e dificuldades de cada um, a gente vai achar o tempo todo que alguém está se aproveitando de alguém, em vez de entender, olha, eu consigo levar isso aqui até o fim da produção e entregar bem para ela. Se eu entrego no dia com preço competitivo, ela consegue vender mais. Se ela consegue vender mais, ela me dá mais pedido e eu cresço. É isso aí. E aí porque isso, quando você começou a falar de reclamação, achei que você ia soltar bem essa. Porque a gente sabe que tem muito textileiro nosso aqui, nosso do país como um todo, que, porque o Magazine me esmaga, porque não sei o quê. Gente, ele é a tua área de vendas, entenda ele, procure compreender. Lógico, se você tiver do outro lado um interlocutor que te
ouça e te compreenda também, Sim, né? sim. Mas essa é a relação. Ele precisa da gente, a gente precisa dele. E só vamos crescer se a gente for juntos contra quem? Contra quem a gente compete, né? Sim. Então... Mas, Alex, teve 2 pontos que, Itamar, me chamou a atenção, né? Que também perfazem, Itamar, normalmente as conversas nossas aqui, né? Sim. Uma tem a ver com ter passado agora por vários ambientes de negócio diferentes e ter aprendido muito com esses ambientes de negócio diferentes. E quando tem a oportunidade agora de montar o seu negócio, verdadeiramente ter botado a mão na massa, né? Ter feito, né? Ter construído todo esse processo, né? Isso as pessoas que vieram conosco aqui já conversaram, várias pessoas, e todas têm essa mesma característica, né? São pessoas que acabam a partir do processo da sua liderança, botando a mão na massa e fazendo acontecer. Então aqui já tem um grande ensinamento para cada um de nós, né? A coisa não vem pronta, ela precisa ser feita, né? E a segunda foi, que daí eu quero explorar junto com essa primeira, surge o Osni, e agora tem Itamar e Osni que se juntam, né? E os dois começam a construir um mesmo sonho, né? Sim. Um mesmo objetivo. Como é que foi essa conexão aí? Como é que foi esse pensar? Porque normalmente, às vezes a gente mesmo, né? Quando a gente vai dormir, a gente tem um pensamento, quando a gente acorda tem outro, né? Sim. Às vezes eu mesmo comigo mesmo, às vezes eu tenho dificuldade de me acertar, né? Como é que é esse processo, Itamar? Vou voltar um pouquinho, só que eu acabei esquecendo de mencionar que eu acho importante. Antes de nós comprar a empresa, quando eu estava na área financeira, no último emprego que eu passei, sempre tinha um problema que o gerente de produção ficava 6 meses e ia embora. Por quê? Porque ele não conseguia fazer as entregas. E se não entrega, não fatura, financeiro sofre pra caramba. Então, toda vez que acontecia isso, mandava o gerente embora de produção, eu tinha que fazer gerente de produção e o sócio, a sócia da empresa cobria a parte financeira. Então, fui uma vez, fui 2 vezes, fui 3 vezes cuidar da produção, porque sempre trocava. E na terceira vez eu disse para os donos da empresa, vamos fazer o seguinte, arruma um gerente financeiro. Deixa que eu vou fazer a produção. Por quê? Pro cara que não ia trabalhar na produção, ele foi bem de um jeito bem honesto. Então eu falei para eles assim, por quê? Porque eu sei o que precisa. Eu sei o que precisa. Se não faturar, não precisa ter financeiro. Não precisa ter financeiro. Eu sei o quanto precisa faturar. E o cara de produção, passava para o financeiro assim, eu vou faturar tal dia isso aqui. E não acontecia. Eu aprendi com isso o quê? Eu, de vez de dizer que eu ia faturar na sexta-feira, eu dava uns 2, 3 dias a mais e faturava 2, 3 dias antes. Então, de vez de dizer para o cara, eu vou faturar tal dia e não faturar, que o financeiro está contando, eu já fazia o contrário. Então, e tinha que ter respostas nas reuniões com a diretoria, com os donos da empresa, quando é que tu vai entregar isso? Tinha que estar na ponta da língua. Tinha coisa que eu falava que eu ia entregar, eu não sabia se eu ia entregar. Quando eu terminava a reunião, eu saía para dar um jeito para dizer, o que eu prometi na reunião eu vou ter que cumprir. Então, assim que a gente aprendeu a lidar com isso, porque a gente sabia da necessidade que tem o financeiro. Eu sei quanto é difícil ser um gerente de operações industrial, sei como é que é complexo essa cadeia toda, mas foi uma forma que eu acabei indo para a produção, acabei adquirindo uma experiência na produção, então finanças eu já tinha, produção eu adquiri, e aí que quando que a gente comprou a empresa eu fiquei mais com a parte de produção e comercial, e o meu sócio ficou com a parte contábil e financeira. Eu diria o seguinte, né? O Itamar, como característica, você mergulha nas coisas. Né? Quando vira gerente de produção, agora mergulha numa piscina que já tem água agora, né? Sim. Que até então ela não tinha totalmente água, que fazia uma cobertura, e agora mergulha de corpo e alma no processo. Veja o ponto que é importante para você. Repara como as coisas são interligadas, quanto que é importante você entender o porquê e de onde vem e para onde vai. Por exemplo, ele entendeu o faturamento, se não aconteceu porque a produção não entregou, prejudicou a empresa no financeiro.
prejudica o comercial lá na ponta, prejudica a relação do teu cliente lá na ponta, ele não entrega os pedidos dele, não tem o que vender. Então, é muito bacana porque você com essa visão multitask, ou seja, sei lá, como é que eu vou dizer isso, multidisciplinar, essa é como eu deveria ter dito desde o começo, você acabou tendo essa visão do que impacta em quê, e com isso você toma atitudes para minimizar as dores, vamos botar assim. Sim. Legal. Sensacional, que história incrível. Agora eu vou voltar para o tema que eu tinha... Isso. Né? Vamos voltar nele. E essa sociedade, como é que funcionou essa sociedade, Itamar, que com o Osni, que é uma pessoa maravilhosa também, e vocês de amigos viraram, além de amigos, viraram sócios. Né? Assim, a relação é de muito respeito, né? A gente sempre, em tudo que faz, as decisões são tomadas em conjunto, né? Sempre é consultado um, consultado o outro, é analisado, é respeitado, a gente procura manter isso desde o primeiro dia que a gente resolveu ser sócio, sempre um apoiando o outro. Então, as decisões aí, elas têm que ser tomadas para que, pensando no negócio, então a gente nunca pensou na parte particular de cada um, mas sim no negócio, para o negócio crescer. Então, todas essas decisões, e a gente sabe que sociedade tem muitas que a gente já viu que não deram certas. Acho que é o respeito que é a parte principal aí de ter dado certo. Aí Você diria que o foco no objetivo final, porque o objetivo continua o mesmo, né? Se vocês dois tinham o mesmo, e aí vocês têm uma história de cooperação entre os dois, por exemplo, dar carona, de dividir, completar um ao outro, vocês criaram uma relação de respeito, mas o foco no objetivo continua, né? Continua. Você tá lá, os dois querem, nós queremos isso. Acho que vocês devem se consultar de vez em quando, embora você já contou um pouco e vai depois chegar a contar em toda essa história de governança que vocês estão aplicando na empresa hoje, que acho muito fantástico. Vocês devem se olhar e falar assim, mas a gente ainda quer isso, né? Sim. Sim, queremos. Sim. Então, vamos lá, segue naquele ritmo. Sim. Lógico que o negócio, né, quando a gente começou a expandir, a empresa já tinha uma parte de terceirização, mas nós fomos muito fortes para essa parte de terceirização. A gente continua muito forte ainda. Então, é uma coisa que nós soubemos fazer bem, essa parte de terceirização, que hoje, com esse volume todo, eu acho que a gente já poderia ter um pouco próprio, mas ainda a gente continua, né? Compra o fio, tecelagem 100% terceirizada, tinturaria 100% terceirizada, não temos estamparia, costura, nós temos 25% da costura é própria, o resto é terceirizado, embalagem tem terceirizado, corte é 100% em casa. Então a parte administrativa, assim, estilo, modelagem, isso a gente acaba fazendo em casa, mas foi um modelo que a gente aprendeu a explorar e ser muito forte nisso, e criar parceiros com isso, porque a gente tinha uma garantia de volume. Então, a gente acabou fazendo uma parceria com um grande magazine por 20 anos, que nos dava a garantia de fazer um planejamento a longo prazo. Nós tínhamos matriz de fornecimento... eu sabia 6 meses para frente, mas eu já sabia de 5 anos para frente. Que a relação que tinha era o que você produzir, nós vamos comprar. Então, isso nos ajudou a gente fazer esse planejamento e com os terceiros também fazer um planejamento. Falar para ti, você que tem uma tecelagem, eu consigo te garantir serviço de janeiro a janeiro. Você que tem tinturaria, eu consigo te garantir serviço de janeiro a janeiro. Toda a cadeia. Então, a gente construiu uma relação muito boa e tem gente que até hoje está conosco, que também tinha 2, 3 funcionários, hoje tem 100, tem 200. Então, essa relação ainda continua e é muito forte. No fim das contas, aquela cultura que você começou lá para a empresa, você acabou transferindo para os teus, vamos lá, os stakeholders da tua organização, né? Todos eles olhados, estão fornecedores, você tem o teu cliente, você tem a tua cultura interna aqui, tua companhia, teus objetivos. Você botou tudo isso
transferiu para o teu fornecedor também a mesma responsabilidade que você tem com o seu cliente. E aí, juntos, todos brigam pelo interesse comum, pelo que eu entendi. É isso aí. É isso aí. E agora a empresa começa a crescer, começa a evoluir, começa a participar ainda mais no mercado, os desafios vão surgindo. Aí o Osni foi para a praia, o Itamar também, ninguém trabalha mais, botou 10 gerentes, não é isso aí, Itamar? Não, mas eu quero trazer um tema que tem coisas que eu sei também de alguns detalhes, né, pelo fato da gente ter conhecimento, mas teve um momento, Itamar, que você e o Osni também tomaram a decisão de estar no PL e também navegar de volta um pouco com marca própria lá no passado, né? Como é que foi essa história? Se eu não me engano, foi experiência, né? Sim. Que foi na época, acho que foi com a marca a Vício, né? Foi. Vício de São Paulo. Foi feito, era um projeto à parte, completamente não teve envolvimento com o negócio, mas... a gente... Isso foi o quê? 2008, 2009? Mais ou menos isso. A gente já tentou várias vezes marca. Nós acreditamos muito em marca própria. Nós voltamos agora, faz uns 2 anos atrás, com a marca própria. Nós apostamos muito, só que a gente tem que saber trabalhar. Nós somos especialistas em PL e nós não somos especialistas em marca própria. Toda vez que a gente tentou entrar na marca própria, nós sempre achávamos que tem que sair produzindo 1.000, 2.000, 3.000 peças por referência. E nunca deu certo. Profundidade pequena e... Sobrava tudo. Sobrava tudo e a gente tinha que acabar tirando dinheiro do PL para aguentar a marca e não dava certo. Então agora a gente está com a nossa marca Lunara. Deve estar indo para a 6ª ou 7ª coleção. Os resultados a cada coleção estão aparecendo, só que ela está indo na velocidade dela, ninguém está forçando. Ela é um cliente da Cotton Star. Da Cotton Star. E assim, não estamos preocupados em se tem que fazer 100 peças, se tem que fazer 200 por referência, 300. Nós estamos deixando ela crescer naturalmente, não estamos forçando o crescimento dela. Nós apostamos, a gente está vendo a evolução dela. Com certeza vai ser um grande cliente da Cotton Star, a marca própria também. Então, é uma coisa que nós estamos desenhando aí para daqui 2, 3 anos ser no mínimo 10% do negócio. Legal. Então, é um objetivo que nós já temos, né? E é um aprendizado. Eu acho que quando que eu olho para um negócio de marca própria, eu entendo que não daria para ser mais assim. Eu não sei como é que é hoje, porque eu não conheço esse mercado de marca, né? Mas nós vamos ter que vender a nossa marca sem produzir antes. Sem produzir para estoque, sem produzir, vou largar tanto. Não. Nós temos que vender e produzir em 30 a 45 dias. Eu sempre digo para as pessoas que me chamam para bater um papo, porque uma confecção de PL é uma coisa. Ela tem umas obrigações para que ela possa, como ela não tem área comercial dela, ela tem que ser enxuta e trabalhar o mais enxuta possível para dar resultado e ser competitiva. Uma empresa de marca, ela traz alguns custos além disso que fazem com que se você misturar as duas coisas, na minha opinião, você ou tem uma empresa de PL que é ineficiente em termos de custo, porque ela carrega peso dessa empresa. Mas eu tenho 100 de custo separado. Não, mas ela vai sempre privilegiar ali e aí os custos aumentam e ela não percebe no PL. E se ela é uma empresa de marca, ela tem que ter preocupações que um PL não permite. Por exemplo, mínimos, esse tipo de coisa. E você trouxe um ponto que eu acredito que seja bem relevante, inclusive para a tua questão de PL. Você deve estar sendo bastante pressionado pelos teus clientes para diminuir o lead time de produção também. E eu entendo que se você enxerga que na marca própria precisa ser assim, a verdade é que a marca própria Hering, ou seja ela C&A, ou seja Renner, as marcas deles também precisam. Porque a gente compete hoje com uma Shein aí que está colocando material, grande quantidade de produtos
baixa profundidade e produto novo o tempo todo. Então, provavelmente esse é o teu grande desafio hoje no PL, né? Sim. Esse desafio de velocidade, quando começou, a gente era acostumado a fazer mínimos de 2.000 peças, 3.000 peças por modelo. Aí começou a querer 200. Assusta. Primeira coisa que tu vai dizer, não dá para fazer. Não dá, tu é resistente, mas vai insistindo. Hoje, a maioria dos magazines querem fazer 200 peças, 300 peças. Por quê? O desafio está assim, 200 peças, tá bom, eu consigo fazer em 15 dias. Como é que eu escalo 10.000 peças? Na mesma velocidade. Então, a gente já faz em 4 semanas a escala. Cada vez mais, todo mundo quer um desenvolvimento em 15 dias de 200 peças para testar. Então, foi lá, testou, ele já sabe, acho que depois de 2, 3 dias que ele botou para vender, ele já sabe quantos acessos teve, então ele já tem um cheiro de quantas peças ele vai vender. É que hoje todo mundo, né, no varejo, tem o apoio do e-commerce, né? E com o e-commerce ele consegue ter números rastreáveis muito rápidos, né, de performance para todo o país, não só para uma região, determinada loja, como acredito, eu nunca atendi diretamente as grandes varejistas, C&A, tem, todos eles têm. Mas eles acho que mandavam para determinados pontos, né, lojas que eram lojas para fazer teste, né, e lá conseguiam fazer a escala e medir o global, né, mas a internet dá a opção de medir online o Brasil todo. E né? é muito rápido, né, Então, assim, isso está cada vez mais forte. Quando a gente começou era 4 semanas, agora estão querendo com 2. Então, lógico que esse mercado é um aprendizado total, porque antes você comprava por pack, hoje você só compra, eu quero cor e tamanho, não quero mais grade fechada ou alguma coisa assim. Então, essa reposição que eles estão fazendo também, ele não manda mais o pack, tu manda um gradão, vai para o CD e lá ele distribui, para cada loja é uma grade diferente. Então, ele procura ter o estoque dele no lugar certo, não deixar um estoque parado, porque talvez tu vai ter que mandar um pack onde que tu já tem um tamanho GG e vai lá de novo o GG fazer parte. Então, é um ganho de estoque que eles têm, é um giro rápido que eles têm, até porque o cliente, quando vai na loja, ele precisa, se ele não achar a cor e o tamanho, ele vai para uma outra loja comprar. Então, para nós que nós estamos no PL ali, é um aprendizado muito grande, como eu falei antes para vocês, fora do ar. Todo momento tem alguma coisa nova, todo momento nós somos desafiados por eles, porque o mercado está exigindo isso. Não são eles que querem, eles estão vendo a necessidade, eles estão em contato diário com o consumidor, e o consumidor que determina o que é melhor para ele, o que é bom para ele. Então, e isso é repassado, lógico, para quem produz. E eles todos enfrentamos, né, ameaças novas ou mudanças que... E hoje nós vivemos uma fase de quem se adapta melhor acaba tendo melhores resultados. Infelizmente... E a capacidade da Cotton sempre foi essa, né, do próprio Itamar, do Osni, de ter essa possibilidade de criar novas adaptações e tudo mais, né? Agora, trazendo então para essas novas adaptações, trazendo para todo esse processo, que foi um processo de construção, crescendo a empresa, pessoas vindo, né? Pessoas participando do processo, como o Odair, como o Pinotti e todo mundo que vem vindo junto, né? Como é que foi essa construção assim de time, de equipe? Como é que foi essa lógica para você lá? Assim, Gerson, como a nossa empresa ela é bastante desafiadora, hoje quando você contrata alguém e o cara não conhece a Cotton, 30 dias ele está lá e diz assim, vocês são loucos. Vocês são loucos. Mas por que louco? Porque vocês querem essas coisas na velocidade que vocês querem, não tem como. Não somos nós que queremos, o mercado quer. O mercado quer. E nós aprendemos com isso. Só para ter uma ideia, nós já estamos com quase 25% que nós entregamos até 45 dias. Nós temos uma meta para chegar a 2025, final de 2025 e 2026, para 40%. Então, se nós não tivermos velocidade, nós vamos ficar pelo caminho.
essa velocidade não tem, vai ficar cada vez mais curto. E nós temos que fazer isso porque nós estamos numa crescente. Nós estamos aí com um desenho no nosso planejamento que devemos chegar lá em 2029 aí com 3 milhões de peças mês. Para quem é que tu vai vender 3 milhões de peças mês? Nós temos que ter essas alternativas para o cliente, que ele é obrigado a comprar da Coto. Por quê? Qualidade é um investimento que vai ter que ser feito muito forte e velocidade. Então, nós vamos ter que buscar na cadeia como é que a gente faz. Hoje, a cadeia, eu acho que tem um aprendizado gigante no início. O início, que eu digo, de produção. Acho que a tecelagem ela pode ser um pouco mais rápida, principalmente tinturaria. Hoje, o nosso maior lead time no processo é tinturaria. Eles querem 2 semanas e não dá mais para ter 2 semanas para atingir um lote de malha. Eu tenho 2 semanas para entregar o pedido. Então, também, essa cadeia da tinturaria ela vai ter que se modernizar, ela vai ter que trabalhar diferente. Tem que se adaptar. Tem que se adaptar. O mercado vai exigir isso. Não tem sombra de dúvida que vai acontecer isso. Eu te digo que realmente, como eu estou fazendo isso há pelo menos uns 20 anos aqui na região, é realmente um grande desafio. Esse é um grande desafio e que a gente vai ter que pensar formas novas, né? Por exemplo, sei lá, como você falou, você tem uma previsibilidade tão grande, o cara vai lá e vai locar com ele 2, 3 máquinas que você vai ocupar, no chova ou faça sol. Eu estou viajando aqui, né? Mas novas soluções vão ter que aparecer. Sim. Porque senão você vai acabar sendo obrigada a se verticalizar. E eu vejo um ponto bem interessante na tua construção como um todo. A verticalização é um negócio legal, mas ela te prende, ela te engessa. E você não pode, porque você não pode dizer para o teu magazine que te compra assim, ó, não, eu sou capaz de fazer esta camiseta desse jeito que é o que a minha tinturaria atinge. Entende? Eu acho que essa flexibilidade... Então, assim, o que você vai ter que trabalhar? É o teu parceiro para poder ser multidisciplinar também nessa capacidade e continuar ocupando as 3 milhões de peças. Eu acho que realmente esse é o grande desafio. Acho que foi um ponto bem bacana que você trouxe para a gente. Sim. E colocando, Gerson, que eu acabei pulando essa questão da equipe, né? Então, a gente tem aí hoje pessoas que já vêm 15 anos, 16 anos, 10 anos da equipe de liderança. Tem analista de PCP que hoje é diretor de operações. Então, começou o negócio há 15 anos atrás fazendo o PCP. E o mercado, ele sempre, né, traz pessoas novas e para a gente possa estar cada vez inovando, cada vez mais. É uma dificuldade gigante que nós temos hoje de mão de obra. Não sei se é só na região, mas na região principalmente, né? A gente tem essa dificuldade aí de conseguir bons profissionais que façam as suas entregas, que entreguem realmente o que foi orçado. Então, se a empresa não tiver isso bem certinho, vamos fazer um orçamento, se esse orçamento for aprovado e não conseguir entregar, é frustrante para todo mundo. Então, cada vez mais as pessoas elas têm que estar se aperfeiçoando no mercado, tem que buscar novas soluções, porque o mercado ele é muito dinâmico e ele também tem essa velocidade aí que todo mundo vai precisar ter para ser cada vez mais eficiente. Você sabe que você trouxe um ponto bem interessante, que eu fiz um link com algumas palestras que eu já assisti, e a gente é engraçado como a gente, na primeira vez que ouve, fala, não, isso é muito de geração, é uma outra geração que vai entrar, né? Às vezes não tem a ver com geração. Você veja que você traz uma cultura da tua empresa há muito tempo trabalhando ela de um jeito. Quando o cara entra e ele não está muito ligado naquela cultura, ele fala, vocês são loucos. Porém, se aquela pessoa se identifica com aquela loucura, sim, que seja assim a expressão, ela se engaja. Se ela se engaja, ela cresce. E se ela
cresce, entende, ela tem esse olhar de dono sobre o negócio, que entende que o intraempreendedorismo dela está colocado para chegar no resultado que vai trazer resultado para todo mundo, porque assim é o capitalismo consciente, todo mundo ganha, a gente se desenvolve, tira muita gente da linha da pobreza trabalhando através da confecção, né? Sim. E você consegue reter aqueles que se identificam com a sua cultura. Por isso é tão importante criar cultura na empresa. Sim. E é essa cultura que faz a gente espirrar quem não está preparado para ela, porém retém um pouco das pessoas que são tentadas. As oportunidades que você disse lá atrás, Sim. hoje são muitas. Sim. É para mudar de área, a gente compete com... Você falou que o problema da mão de obra nosso regional, não, a gente já teve a conversa aqui com o Pimentel, por exemplo, ele trouxe problema mundial. A gente tem falta de mão de obra para o setor, inclusive até estávamos conversando sobre isso. Pensa a China. A China está migrando a mão de obra dela da costura para carro, para foguete, para tecnologia e tal. E está pegando lá Bangladesh, Vietnã, Índia. A Índia não é com a China, mas a Índia também tem esse tipo de mão de obra. Está migrando para o Sudeste Asiático, Indonésia ou Mianmar, que era esse o nome que eu estava tentando lembrar, e a própria África. Por quê? Porque o chinês está sendo ocupado para fazer carro. Produto de maior valor agregado, porque falta mão de obra no mundo. E aí a tentação é grande. Então, você pega um estado como Santa Catarina de pleno emprego, onde temos grandes indústrias, grandes segmentos, outros segmentos que se destacam mundialmente, como parte do agro, a parte de alimentos ou a parte metal mecânico, fica difícil de competir. Mas no têxtil, aí tá aqui, ó, o Itamar com a história da equipe dele, mostrando que vale a pena vir para esse segmento, galera. Vem, deixa o bichinho te infectar. Nós estamos querendo gente boa para trabalhar, né, Itamar? É isso aí. Legal, legal. Ó, poxa, e assim o tempo vai passando, Já né, voou. Alex? O tempo voa, maravilhoso esse momento, né? Mas, Itamar, então conta um pouco do futuro agora, cara, só para todo mundo aí tá conectado. O que vai acontecer provavelmente com a Cotton? Quais são os próximos passos? Sim. A Cotton e os desafios que você vê para o segmento, você já contou um pouco, mas se lembrar de mais alguma coisa, manda bala. Então, assim, a Cotton, nós já agora 5 anos atrás que a gente começou com governança e sucessão. Tudo muito novo para a gente, né, quando começou, então a gente não tinha essa experiência, a gente tinha um orçamento que era meio eu e o Osnick fazia, então a gente meio que fazia uma imposição aos nossos gestores, está aqui o orçamento, faz. Hoje não, hoje o que tem que fazer são eles têm que fazer e eles têm que mostrar para nós, então nós temos como cobrar deles. Então Ou seja, é mais participativo. A equipe tem que se comprometer. Tem que se comprometer. A equipe hoje, nós temos aí 5 diretorias, esses 5 diretores, eles fazem o orçamento com cada diretor com sua equipe. Aí os acionistas validam, vai para o conselho valida e vamos à obra. Aprovado o ano seguinte. Então, assim, o orçamento ele começa já em agosto, finaliza final de outubro, início de novembro, ele tem que estar validado por todas as áreas, inclusive para o conselho. Nós começamos com o conselho consultivo justamente para trazer mais experiência, porque quando a gente começou, nós pensamos, temos que preparar a sucessão. A sucessão não se prepara em 5 anos, em 3 anos, talvez demore 10, vai depender da maturidade das pessoas que você tá no corpo diretivo ali para poder assumir as funções. Primeiro que tem o nosso, né, os acionistas têm que largar. Também não é fácil. Essa é uma das tarefas mais difíceis que eu vejo nos processos de sucessão. Então também não é fácil para nós. Primeiro, admitir que eles vão fazer melhor que a gente. E a gente já está vendo evoluções fantásticas. Né? A gente olha hoje, vocês estão fazendo melhor que eu. Mas eu vou te lembrar uma coisa da tua história. Lembra quando tu disse que os teus tios não deixavam você... É isso aí. É isso aí. Pau que bate Chico também bate no Francisco.
Então a gente começou e hoje nós temos aí 3 conselheiros independentes, conselho consultivo ainda, que provavelmente antes de passar o bastão deve virar de administração. Conselho oficial, né? Porque então hoje faz parte do conselho. Nós ainda estamos exercendo, eu e o meu sócio, como nós somos acionistas, nós estamos exercendo um papel duplo aí que não combina muito bem, porque nós fizemos ainda uma parte do executivo e estamos no conselho como acionista. Então, isso ainda está sendo trabalhado, está sendo estudado de como é que... Por isso que já está vindo a sucessão. Então, esses diretores que estão hoje, todos eles participam da análise, estão sendo avaliados para entender quem é que pode chegar a ser o CEO da empresa. Tem a minha filha, a Flávia, que faz parte, ela tem 26 anos, ela já está há 7 ou 8 anos com a gente, então ela começou fazendo estágio em todas as áreas, então hoje ela é diretora de desenvolvimento e comercial, e preparando ela com mentores, estudando em São Paulo, tem que fazer esse investimento para poder dar esse suporte aí, para se caso ela está bem consciente de que se não for competente, se não estiver preparada para assumir como CEO, não vai assumir, vai ser alguém que esteja preparado. Então, todos eles têm um PDI, que eles estão bem conscientes quanto a isso, que a gente está sendo super profissional e tem que ser profissional, não dá para ser diferente. E esse conselho tem nos ajudado muito porque são pessoas muito experientes, são CEOs aí de empresas grandes que nos auxiliam. Que inclusive passaram, pelo que você comentou, passaram por processos similares em outras grandes companhias, né? Eu tenho certeza que essa parte da mentoria que eles acabam fazendo, o conselho consultivo é uma coisa que a gente trouxe aqui, a Luciana Crispim, alguns programas atrás, ela é conselheira e tal. Eu inclusive comecei a fazer um programa de conselho, mas não me identifiquei com o processo, pelo menos não agora. Então eu acho muito legal que vocês estão fazendo isso. Isso é muito legal relatar para as pessoas, né? Sim. Que é necessário. Sim. Né? E assim, nós acionistas e executivos, nós também somos cobrados do conselho. E no começo a gente, tem que ficar ouvindo esses caras. O cara vem aqui querer mandar na gente. E isso era complicado no começo. E hoje a gente vê quanto foi importante eles estarem presentes. E eles, como são consultivos, eles vão te dar o conselho. Depois, se tu quiser fazer, faz. Se tu não quiser, não faz. Mas a gente vê a evolução que a gente teve, né, em todo o processo. Para vocês terem uma ideia, os primeiros conselheiros que nós tivemos, nós atendíamos um cliente só. Ele dizia, mas em que faculdade vocês estudaram para botar todos os ovos na mesma cesta? Não, mas não pode. E a gente é muito resistente porque sempre foi assim. 20 anos assim. A gente estava meio que acomodado porque tu não precisava sair para vender, só tinha que entregar. Só que estava muito cômodo. Acho que estava até cômodo para o cliente também. Acho que não tinha oportunidade para os dois, nem para a cota e nem para o cliente. E foi uma insistência, e aí teve momentos que a gente bateu tanto o pé e disse, não, nós vamos ficar com o cliente só. Então o que a gente vai fazer? Então a sugestão do conselho foi fazer o seguinte, vamos imaginar o seguinte, vamos fazer um colchão, vamos arrumar um aporte financeiro. Se amanhã der algum problema com esse cliente ou ele te deixar na mão, você tem dinheiro para indenizar todo mundo e baixar as portas. Essa é a garantia que nós temos que ter. Então a gente foi fazer esse colchão, fizemos o colchão, e aí veio a pandemia. A sorte que tinha o colchão, senão não tinha mais empresa, não tinha mais nada, porque a gente estava preparado, estava com o colchão para poder fazer frente a esses momentos aí que todo mundo passou. Então, assim, eles trazem muita coisa. Análise de risco, uma coisa que a gente não dá muita bola, mas tem que ser colocado na pauta. Tem que ter. Se acontecer, o que tu vai fazer? Nós já temos o plano pronto. Ninguém quer que aconteça. Mas tem que ter o plano. Quais são os teus riscos? Os teus riscos são esses. Então está desenhado, está mapeado.
e o que se aconteceu, o que você vai fazer. Então, o conselho está cada vez mais fortalecido. Para nós é importante isso. Então, eles estão ajudando até próprios diretores a poder fazer a gestão, a explicar a melhor gestão. E, quando você tem alguém te cobrando, tu tens que se mexer, não dá para ficar acomodado. Então, eu acho que você tinha colocado bem, Alex, antes ali, que o nosso resultado está na operação. Hoje, o meu concorrente vende o mesmo preço, eu pago o mesmo preço de fio, eu pago o mesmo preço dos serviços. Então, onde é que eu ganho? Na operação. Se eu conseguir fazer uma operação eficiente, uma coisa sem desperdício, está excelente. Se eu não conseguir fazer essa gestão, meu resultado não acontece. Uau, que legal, né, Itamar? Poxa, Itamar. Que legal. Obrigado aí, né, de todo o coração. Olha, eu vou te dizer porque... assim, ó, eu olhava pra Mai, mas a Mai não olhava pra mim, cara. Eu queria falar assim, ó, aí tem corte, né? Porque realmente, cara, teve umas lições que você deu aqui que até eu sou difícil de ficar quieto, Sim. Mas eu me calei, né? Legal, poxa, Itamar, a gente, assim, chega ao final, o tempo falta, mas chega ao final aí Sim. da gravação de hoje aí, acho Ótimo. que obrigado aí por compartilhar conosco aí toda essa sua história, né? Sim. Todas essas questões que deram certo, que deram errado, acho que elas inspiram aí cada um de nós aí, com certeza, quem desejar aí pode estar compartilhando o vídeo com os amigos, né? Com os parceiros profissionais, com os empresários, né? E agradecer de uma forma então muito especial. Obrigado pelo carinho, obrigado por compartilhar, né, Alex? Eu queria agradecer muito uma coisa que eu percebo que você trouxe na tua história o tempo todo, né? Você sempre colaborou. E aí, hoje você colaborou com certeza com outros empresários. Sim. Que são seus concorrentes, mas Sim. que, como a gente falou mais cedo, eles não são seu concorrente. Cada um tem seu espaço, sua fatia, e tem um mercado para todo mundo. Nosso concorrente é outro. Nosso concorrente é internacional, que vai tentar pegar o nosso mercado porque está sendo mais eficiente que a gente. E você teve a palavra, a doação de entregar um pouco do teu conteúdo aqui. Então, eu sou muito grato, muito obrigado. Foi um grande prazer te conhecer hoje. Igualmente. Faço questão de que um dia eu possa ir conhecer a sua empresa, que eu já ouvi falar, nunca estive lá. Aberta. Muito obrigado por estar aqui conosco. Eu só queria aproveitar, Gerson, para deixar um último insight aqui, que é uma coisa que eu falo muito para as pessoas que querem empreender. Hoje, se o Itamar fosse colocar um negócio no ramo de confecção, eu queria ter uma sala no máximo desse tamanho aqui, só. Para produzir quanto? Eu diria até 500 mil peças, mas vamos falar de 300 mil peças por mês. Tudo terceirizado. Essa sala aqui é o suficiente para você comprar o fio, mandar para a tecelagem, da tecelagem direto para a tinturaria, da tinturaria e direto para o corte, do corte para estampar, do estampa para costurar, para o acabamento e faturar direto do onde você fizer a embalagem para o cliente. Vamos falar de 300 mil peças, 3 toneladas por dia, 20 mil peças, 15 mil peças por dia. Dá para fazer tranquilo, custo baixíssimo, investimento que eu falei aqui. Pode terceirizar, com certeza, modelagem, terceiriza estilo. Então, se eu fosse começar um negócio novo hoje, eu faria assim, nesse modelo. 300 mil peças com 10 metros quadrados. É desafiador? É, mas totalmente possível. Aproveitar para agradecer Alex, agradecer Gerson pelo convite. Espero ter contribuído aí de alguma forma aí com quem vai nos assistir, quem está nos assistindo, né? E sempre aberto aí para novos desafios aí que não dá para desistir. Legal. Obrigado. Obrigado, Itamar. Olha, a tua última dica, eu sou totalmente apoiador. Acredito, inclusive, que a gente só precise fazer uma coisa nesse modelo para dar certo. Eu vi isso na Itália funcionando muito bem, tá? Uhum. A gente precisa que todo mundo se comprometa, porque isso é algo que ainda falha um pouquinho na nossa cadeia,
é que o cara que que tem essas partes terceirizadas não se compromete no mesmo nível que você. Mas eu confio como você confia, que é possível que a gente dá para fazer boas parcerias. Boas parcerias, boas parcerias. exatamente. Esse é o grande negócio. E aí todo mundo crescer. Sim. Realmente ser... É isso aí. Tá bom. Muito obrigado. O texto inspira para você. Gerson, mais um. É isso aí. Obrigado novamente. Obrigado também. Obrigado. Fechou, pessoal. Até o próximo encontro, né? É isso aí. Te esperamos assim. Ouça tudo, compartilhe com os teus amigos, curta. E uma lição hoje, uma aula, tá bom? Um grande abraço para vocês.